Neste vídeo você vai aprender como transformar o silêncio em um aliado poderoso na sua vida. Porque a solitude não é solidão, mas liberdade emocional. Técnicas estoicas para manter a calma e o foco no caos. Como o silêncio te protege de conflitos, desgaste e manipulações. A diferença entre estar só e estar completo. Como construir paz interior mesmo em tempos turbulentos. Porque falar menos pode te trazer mais respeito e presença. Como usar o silêncio como cura, estratégia e força. Vamos começar. Tem coisa que a gente só entende quando para de fazer barulho por dentro e por fora. No meio do barulho do mundo, da correria do dia a dia, da avalanche de vozes que tentam nos dizer o que pensar, o silêncio vira quase um luxo. E quando eu falo silêncio, não é só o silêncio externo de desligar a TV ou colocar o celular no modo avião. É o silêncio que vem de dentro, aquele que só aparece quando a gente escolhe ficar sozinho por um tempo e deixa de lado a necessidade de agradar, explicar ou provar algo para alguém. A verdade é que a solitude, esse espaço sagrado onde estamos só com a gente mesmo, é uma das ferramentas mais poderosas que existem para quem quer crescer de verdade. Não é exagero. E quando você junta isso com o silêncio bem usado, aí sim, meu amigo, você começa a se transformar sem fazer alarde, sem chamar atenção. E esse tipo de crescimento ninguém consegue impedir. É estranho como muita gente tem medo de ficar só, como se o silêncio fosse um bicho-papão que assombra os cantos da casa. Mas a realidade é outra. Tem cura escondida nesse vazio. Tem respostas que só aparecem quando todo o resto se cala. A solitude não é solidão. Ela é um encontro com a própria alma, um reencontro com aquilo que o barulho da vida esconde. E se você parar para pensar, a filosofia estoica fala exatamente disso. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia sobre a importância de se retirar, de voltar-se para dentro, de encontrar em si mesmo um lugar seguro. O estoico não tem medo de estar só. Pelo contrário, ele busca essa companhia interior para entender melhor a própria natureza. E é ali no silêncio da solitude que começa o verdadeiro processo de clareza. A gente está sempre cercado de gente, de vozes, de opiniões, mas nem sempre estamos acompanhados de nós mesmos. E isso é um problema sério, porque quando você se afasta de tudo um pouco, quando se permite esse momento de paz com você mesmo, começa a perceber coisas que antes passavam batidas. Coisas simples como o motivo real de uma angústia, o porquê de uma decisão impensada, ou até a raiz de um comportamento repetitivo. É como se a mente, finalmente quieta, começasse a desenrolar os nós que estavam apertando o peito. Tem gente que gasta uma vida inteira tentando encontrar o que quer fazer da vida, mas nunca se dá o direito de ficar em silêncio para ouvir o que a própria consciência tem a dizer. Imagina a mente como um lago. Quando está cheio de ondas, agitado, não dá para ver o fundo. Mas quando o vento para, a água se acalma e a gente começa a enxergar o que está lá embaixo. É isso que a solitude faz. E o mais curioso é que muita gente acha que esse tempo sozinho é perda de tempo, quando na verdade é o oposto. É nesse momento que as ideias mais brilhantes nascem, que planos começam a tomar forma e que até os sentimentos bagunçados encontram um canto para se ajeitar. E olha, não estou dizendo que é fácil. Às vezes, encarar os próprios pensamentos é mais difícil do que enfrentar o mundo lá fora. Mas é necessário, porque só quem tem coragem de olhar para dentro é capaz de caminhar com firmeza para fora. Outra coisa poderosa da solitude é que ela mostra o quanto a gente age no automático. Quando está cercado de gente, é fácil cair na tentação de se moldar aos outros, de seguir o ritmo dos demais sem nem perceber. Você começa a rir do que não acha engraçado, concordar com o que não acredita, seguir caminhos que nem são seus, e quando se dá conta já não sabe mais quem é. Mas quando você se retira, quando está só, começa a agir por impulso próprio, não por pressão social. E aí descobre que tem atitudes, vontades, até talentos que estavam escondidos debaixo das máscaras que usava no convívio com os outros. É nesse ponto que o silêncio se torna mais que ausência de som. Ele vira uma defesa, uma barreira invisível entre o que você é de verdade
e o que o mundo espera que você seja. No silêncio, ninguém te interrompe, ninguém te molda, ninguém te empurra. Você escolhe o ritmo, escolhe a rota, escolhe até o que merece sua energia. E isso, meu amigo, é liberdade. A verdadeira liberdade não grita, ela sussurra. E só quem aprendeu a ficar em silêncio consegue escutar. Quando você pratica a solitude de verdade, começa a entender que não precisa de plateia para crescer. A maioria das pessoas só se sente motivada quando tem alguém olhando, como se o progresso só valesse se fosse aplaudido. Mas o crescimento mais genuíno é aquele que ninguém vê, que acontece nos bastidores, no silêncio. É ali que você se fortalece. E sabe o que é curioso? Quanto mais você compartilha seus planos com o mundo, mais vulnerável fica. As pessoas, mesmo sem querer, começam a interferir, com opinião, com crítica, com inveja, com dúvida. E aí, tudo aquilo que era semente vira bagunça. Já dizia Epicteto, fala pouco de ti e analisa mais teu comportamento. Porque a fala escancarada é o convite perfeito para quem quer atrapalhar teu caminho sem que você perceba. A grande virada de chave acontece quando você percebe que não precisa provar nada para ninguém. A vida não é uma competição de quem mostra mais, é sobre quem vive com mais consciência. E a consciência exige silêncio. Não tem como ouvir sua intuição com 1 milhão de vozes externas gritando por atenção. E olha só, tem gente que vive tão ocupado tentando agradar, explicar, justificar, que esquece de viver, esquece de sentir, esquece de respirar em paz. A solitude e o silêncio são um respiro no meio da tempestade. Um convite para sentar com você mesmo e perguntar: tá tudo bem aí dentro? Porque se não tiver, não adianta maquiar com curtida, com presença social ou com conversas vazias. É engraçado como o silêncio também ensina sobre força. Muita gente acha que força é grito, é argumento, é resposta rápida. Mas não. Força, de verdade, é saber calar quando tudo em você quer explodir. É não reagir na hora errada, é não alimentar provocações, é não devolver o que o outro merece, mas o que você aguenta carregar. E isso é tão estoico quanto viver com honra. Sêneca dizia que o sábio é aquele que sabe quando agir e quando recuar. Às vezes o silêncio é a resposta mais alta que você pode dar, porque nada incomoda mais do que não ser capaz de tirar a paz de alguém. E paz, meu amigo, é algo que você só constrói no silêncio. Tem gente que ouve ficar em silêncio e já acha que é fraqueza, fuga ou covardia. Mas na real, é o contrário. Ficar em silêncio exige controle, exige domínio emocional, exige visão. É saber que nem tudo merece resposta, que nem toda briga vale a sua energia, que às vezes o maior argumento é não dar argumento nenhum. E sabe o que mais? O silêncio te protege. Quando você fala menos, você erra menos. Evita mal-entendidos, evita exposição desnecessária, evita entregar informação para quem não sabe o que fazer com ela. Você já reparou que as pessoas mais sábias são as que falam pouco, mas quando falam todo mundo para ouvir? O silêncio também tem um lado estratégico. Ele cria curiosidade. As pessoas começam a se perguntar o que você está pensando, o que você está fazendo, por que você está tão calado. E aí, nesse intervalo de dúvidas, você tem o espaço para pensar com calma, agir com precisão e crescer com estabilidade. Quem é barulhento demais, vive tropeçando nas próprias palavras. Quem é silencioso observa, calcula, se antecipa. É como um jogo de xadrez. O mestre não fala, ele mexe as peças. E cada movimento é certeiro, porque foi pensado no silêncio da mente. E aí entra um ponto que pouca gente fala. O silêncio não é só uma defesa contra os outros. Ele é também um escudo contra você mesmo, contra os seus impulsos, contra suas reações automáticas, contra aquele desejo de responder no calor do momento. Quando você se cala, ganha tempo. E esse tempo é precioso para refletir, para respirar, para decidir melhor. O silêncio é a pausa entre o estímulo e a reação. E nessa pausa mora a sua liberdade de escolha. Um princípio básico do estoicismo. Você não pode controlar o que acontece,
mas pode controlar como reage. E às vezes, a melhor reação é o silêncio. Agora pensa comigo. Você está ali na sua, planejando algo importante, algo que pode mudar seu rumo de vida. Tá tudo acontecendo em silêncio, na sua mente, nos seus cadernos, nos seus pensamentos mais íntimos. Mas aí, do nada, dá vontade de contar para alguém. Um amigo, um familiar, até um conhecido qualquer. Só para dividir. E às vezes, esse simples ato de dividir enfraquece tudo. Não porque a pessoa vai fazer algo contra, mas porque a energia se dispersa. É como tentar acender uma vela em um lugar com vento demais. A chama simplesmente não fica. O estoico aprende que o que nasce no silêncio precisa amadurecer no silêncio. Só depois, quando tiver forte, é que pode ser mostrado ao mundo. É exatamente por isso que muita gente empaca na vida, sem saber por quê. Falam demais dos próprios planos, entregam de bandeja o que ainda nem floresceu. E quando vem a crítica, a dúvida ou o julgamento, aquilo que era para ser um passo firme vira incerteza. É aí que entra o valor de guardar para si. Não é segredo por maldade, é segredo por sabedoria. Tem coisa que só funciona se for cultivada em silêncio, como uma semente que precisa de escuridão antes de ver a luz. Marco Aurélio falava sobre isso. Se é suportável, suporta, se não é, transforma. E se não der para transformar agora, cale-se e espere a hora certa. Também vale lembrar que o silêncio não é ausência de opinião. É o domínio dela. É escolher o momento certo para falar e não sair vomitando palavras sem propósito. É respeitar o espaço, o tempo e até a ignorância alheia, porque nem todo mundo está pronto para ouvir, entender ou respeitar o que você pensa. Às vezes, o silêncio protege tanto você quanto o outro. Ele evita conflitos, quebra ciclos de agressão, impede que a conversa desça para o nível da ofensa. E olha, já vi muita briga começar por causa de uma palavra solta demais. Um silêncio bem colocado é como uma armadura invisível. Ninguém vê, mas te protege de tudo. E quando a gente junta esse silêncio com a solitude, o impacto é dobrado. A mente clareia, o coração desacelera, e as emoções começam a se organizar. É como se o mundo interior, que vive bagunçado de tanta pressa, finalmente tivesse tempo para colocar cada coisa no seu lugar. E esse tipo de arrumação não se faz com música alta, nem com barulho de notificações, muito menos com gente interrompendo o tempo todo. É preciso se recolher. É preciso silêncio para escutar o que está gritando dentro. Porque tem sentimentos que não fazem barulho, mas que estão te consumindo aos poucos. E só no silêncio você vai conseguir enxergar de onde eles vêm. É curioso como o barulho externo às vezes vira uma muleta para não encarar o que realmente importa. A gente liga a TV, coloca um fone de ouvido, abre 1000 abas no navegador, tudo, para não ter que ouvir os próprios pensamentos. Mas a verdade é que fugir disso é só adiar o inevitável. Em algum momento o corpo cobra, a mente pifa, e a alma começa a gritar. E aí, meu amigo, você vai ser obrigado a parar. Por isso é melhor escolher parar do que ser parado. A solitude é uma escolha inteligente. O silêncio é uma escolha corajosa. E ambos exigem maturidade. Maturidade para olhar para dentro, para aceitar o que está ali, para lidar com isso sem espetáculo. Tem um detalhe que pouca gente nota. Quanto mais você fala, mais fácil é cometer erros. Uma palavra mal colocada, um desabafo no momento errado, uma resposta atravessada. Tudo isso pode custar caro. Mas no silêncio não tem recibo, não tem prova contra você. E isso é libertador. O estoico entende que o domínio da fala começa pelo domínio do pensamento, e que muitas vezes a melhor maneira de vencer é não reagir, não por covardia, mas por estratégia, porque o verdadeiro sábio não é aquele que vence a discussão, é aquele que não precisa dela. Você já percebeu como algumas pessoas parecem sempre saber o momento certo de falar ou de calar? Não é mágica, é autocontrole. É aquela sabedoria silenciosa que vem de dentro, de quem já apanhou da própria impulsividade e resolveu amadurecer. Tem dias que o silêncio é um presente, outros uma armadura,
E, em muitos casos, é um escudo contra a própria língua. Porque sim, a língua pode ser uma espada afiada, corta relacionamentos, destrói oportunidades, machuca quem está perto. Mas no silêncio essa espada fica embainhada. E você aprende a medir, pesar e escolher. Não com medo, mas com consciência. Como diziam os estoicos, você não é obrigado a dar opinião sobre tudo. Nem sempre quem cala consente. Às vezes, quem cala domina. Agora imagina um momento onde tudo em volta parece desmoronar. Gente cobrando, problemas empilhando, o mundo girando mais rápido do que sua cabeça consegue acompanhar. Nessas horas, o impulso natural é gritar, correr, reagir. Mas o estoico ele para, ele observa, ele respira. Ele entende que não é o caos que define o homem, mas como o homem se comporta dentro do caos. O silêncio vira ferramenta. A solitude, abrigo. É nesses momentos que o verdadeiro caráter aparece, não nos dias fáceis, mas nas tempestades. E se você já se viu perdido no meio do barulho, saiba, é no recolhimento que a bússola interna reaparece. Tem gente que acha que estar sozinho é sinônimo de fraqueza. Mas o que elas não entendem é que existe uma diferença imensa entre solidão e solitude. A solidão é ausência forçada. A solitude é presença escolhida. Estar só não significa estar vazio. Pelo contrário, muitas vezes é nesse momento que a gente se enche de nós mesmos. E se tem algo que o estoicismo ensina com clareza, é que a verdadeira liberdade vem de dentro. Quem depende dos outros para se sentir bem, nunca está no controle. Mas quem encontra a paz no próprio silêncio, esse sim é livre, porque não importa onde esteja ou com quem esteja, ele se basta. E tem mais. O silêncio também é uma forma de resistência. Num mundo que valoriza quem fala mais alto, quem grita mais forte, quem expõe tudo o tempo todo, calar-se é quase um ato de rebeldia. É como remar contra a maré e decidir que não vai entrar na dança só porque todo mundo está dançando. E sabe o que isso gera? Respeito. Quem não se entrega ao barulho, conquista espaço no olhar dos atentos. E aos poucos você vai notar que as pessoas que realmente importam não são as que exigem sua fala, mas as que respeitam seu silêncio. Isso é sabedoria prática, é autocuidado em forma de atitude. Existe ainda um outro lado do silêncio que poucas pessoas enxergam. Ele é um terreno fértil para a criatividade. Quando você se afasta do ruído externo e das expectativas alheias, abre espaço para ouvir ideias que antes estavam abafadas. E não estou falando de ideias mirabolantes, não. Às vezes é uma solução simples para um problema antigo. Um insight, um estalo. A mente, quando não está sobrecarregada de estímulos, começa a fazer conexões que antes pareciam impossíveis. É no silêncio que nasce o novo, que o velho se reorganiza, que o futuro começa a ser desenhado. Tudo ali, no sossego de quem soube parar. E aqui entre nós esse poder do silêncio também serve para afastar certos tipos de pessoas. Já reparou como os fofoqueiros, os invejosos e os curiosos de plantão perdem o interesse quando você não alimenta a conversa? O silêncio corta o barato deles. Gente assim vive do que você fala, publica ou expõe. Quando você se cala, vira enigma. E o que é enigmático incomoda, confunde, até assusta. É como andar com um escudo invisível. Ninguém sabe onde acertar, ninguém entende onde você está. E quanto menos previsível você for, mais protegido estará. É isso que a solitude e o silêncio juntos fazem. Constroem uma muralha ao seu redor, mas não de pedra, de paz. A verdade é que a maioria das pessoas não suporta o silêncio porque ele obriga a ouvir o que foi ignorado por tempo demais. No barulho, dá para esconder. No silêncio não tem escapatória. É ali que você encontra o que está mal resolvido, o que ficou para depois, o que ainda dói e o que precisa mudar. E não tem jeito. Ou você encara, ou continua fugindo a vida inteira. Os estoicos chamavam isso de confronto com a razão. É quando você para de se distrair e começa a investigar as próprias feridas, não para sofrer mais, mas para curar direito, porque dor ignorada vira trauma, e trauma ignorado vira padrão. Silêncio é a lupa que revela essas rachaduras.
E se você tiver coragem de olhar, vai conseguir reconstruir a base. E tem mais. A solitude e o silêncio revelam quem você é de verdade. Sem maquiagem, sem filtro, sem plateia, você com você mesmo. Ali não tem personagem. Não tem o eu social, aquele que se molda para caber nas expectativas dos outros. É só você cru do jeito que é. E esse encontro, por mais desconfortável que pareça, é libertador. Você começa a entender o que realmente gosta, o que faz sentido, o que te move. E também vê com clareza o que não encaixa mais, o que precisa ser deixado para trás. É um processo de purificação mental, onde tudo que é ruído se dissolve e sobra só o essencial. Quantas vezes você já se sentiu cansado sem nem saber por quê? Aquela exaustão que parece não ter causa, mas que te suga por dentro. Pois, muitas vezes isso vem da sobrecarga de estímulos. São vozes, telas, cobranças, opiniões, comparações. Tudo isso entra em você sem pedir licença. E quando não há um espaço de respiro, um tempo de solitude, a mente começa a colapsar. Não dá conta. E o corpo avisa. Dor de cabeça, ansiedade, insônia, cansaço extremo. É a alma pedindo silêncio, pedindo que você pare, respire e volte a si. O estoico sabe disso. Ele não espera a vida implodir para tomar uma atitude. Ele age antes, com prevenção, com lucidez. Aliás, sabe aquele velho hábito de querer estar sempre disponível, sempre online, sempre respondendo, sempre interagindo? Isso é uma armadilha. Estar sempre acessível para os outros significa, muitas vezes, estar inacessível para si mesmo. A solitude corrige isso. Ela te devolve o direito de ser prioridade, de escolher quando falar, quando aparecer, quando se entregar. Não é egoísmo, é saúde emocional. Você não pode dar o que não tem. E se não tiver tempo para se abastecer internamente, vai acabar se doando de forma rasa, sem presença, sem essência. E nesse ponto, entra a beleza do silêncio como reconexão. Quando você fica quieto, começa a ouvir coisas que nunca tinha escutado. O som da própria respiração, o batimento do coração, o movimento dos pensamentos. Parece pouco, mas isso tem um efeito profundo. Você se percebe vivo, consciente, presente. E isso muda tudo, porque no presente não há espaço para arrependimento do passado, nem ansiedade pelo futuro. Há apenas o agora. E o agora é o único tempo real que existe. Os estoicos viviam essa ideia todos os dias. Não viva como se fosse eterno. Cada dia é uma nova vida. E o silêncio te ajuda a lembrar disso. Por fim, aliás, sem usar essa expressão que a gente combinou evitar, é importante entender que a jornada da solitude e do silêncio não é sobre virar um monge ou se isolar do mundo. É sobre aprender a voltar para si. Criar esse espaço interno de paz, clareza e autonomia. É um exercício constante, não uma meta final. E quanto mais você pratica, mais fácil fica perceber quando se perdeu e quando precisa se reencontrar. A vida vai continuar barulhenta lá fora, mas dentro você pode escolher manter o templo em silêncio. Quando a gente aprende a gostar da própria companhia, o mundo inteiro muda de cor. As ruas continuam barulhentas, as redes continuam agitadas, mas dentro da gente, tudo se aquieta. É como entrar num quarto escuro e de repente acender uma vela. Aquela luz pequena, mas constante, vai revelando tudo aos poucos. As sombras, os detalhes, as rachaduras. A solitude faz isso. Ela é essa vela. Não espanta o escuro de uma vez, mas mostra o que você precisa ver, na hora certa. E no fundo, quase ninguém quer ver, porque é mais fácil viver no automático do que assumir o volante da própria vida. Mas quem assume, mesmo tremendo, começa a descobrir um poder que não depende de ninguém. O silêncio ensina que você não precisa participar de toda a conversa, responder toda a indireta, se envolver em toda a treta. Às vezes, o melhor que você pode fazer por si mesmo é deixar passar, ignorar o que não te acrescenta, se afastar de quem só sabe tirar. Isso é maturidade emocional. É a arte de escolher onde colocar a energia. E olha,
a maioria das batalhas não valem nem o cansaço. O estoico sabia disso, e por isso andava leve. Não porque tinha menos problemas, mas porque carregava menos pesos desnecessários. E o silêncio é uma forma de esvaziar a bagagem. Cada vez que você opta por não reagir, não discutir, não se justificar, você se poupa. E se poupar é uma forma poderosa de autocuidado. Tem também aquele tipo de silêncio que é estratégico. Sabe quando você está cercado de gente que fala demais, opina demais, se mete demais? Você escuta, observa e cala. Porque falar, nesse contexto, é como jogar pérola para porco. Ninguém valoriza. E às vezes, pior ainda, usam contra você. Por isso, o silêncio é como uma chave que fecha a porta antes que alguém entre sem ser convidado. Você se protege não com muros, mas com o não dito, com o que você decide guardar só para si. E essa escolha, por mais simples que pareça, pode mudar completamente o rumo da sua vida. A gente vive num mundo que glorifica a exposição. Todo mundo mostrando tudo o tempo todo. O que come, o que pensa, com quem anda, o que deseja. Mas quem mostra demais também se torna alvo fácil. Informação demais vira munição na mão errada. E quem vive calado, vive blindado. Não por medo, mas por sabedoria. Tem coisa que é sagrada demais para ser compartilhada. Planos, sentimentos, dores, desejos. Tudo isso precisa ser maturado no escuro, como um fruto que ainda está verde. E quando amadurece, você nem precisa contar. As pessoas percebem. O resultado fala. E como já dizia uma frase popular, o silêncio grita quando os frutos aparecem. Outro ponto que merece atenção é o poder de decisão que vem com o silêncio. Quando você não responde de imediato, quando não reage impulsivamente, você cria uma margem para pensar. E nessa margem mora a chance de fazer diferente, de sair do piloto automático e agir com consciência. É como se o tempo desse um pequeno suspiro e você pudesse decidir com calma. Isso é ouro num mundo de respostas instantâneas. O estoico busca esse tipo de pausa. Ele não se apressa, não se lança em julgamentos precipitados, porque sabe que cada escolha é um tijolo na construção do próprio destino. E se tem algo que a solitude e o silêncio te dão, é clareza. Clareza sobre quem você é, o que quer e, principalmente, o que não quer mais. É como limpar um espelho embaçado. Aos poucos a imagem vai aparecendo, nítida, real. E aí você para de se comparar, de se justificar, de tentar agradar. Você simplesmente vive, com presença, com propósito, com paz. Porque não há ruído que assuste quem já aprendeu a morar no próprio silêncio. Agora presta atenção numa coisa importante. O silêncio por si só não resolve tudo. Ele precisa ser usado com intenção. Tem gente que se cala por medo, por insegurança, por fuga. Isso não é sabedoria, é prisão. Mas quando você escolhe o silêncio com consciência, aí sim ele vira força. É como escolher não responder a uma provocação porque sabe que o outro não merece sua energia. Ou decidir não contar um plano novo porque entende que a hora ainda não chegou. É uma escolha ativa, não uma omissão passiva. E é essa escolha que te posiciona, que mostra, mesmo sem palavras, que você sabe quem é e para onde está indo. O silêncio certo, no momento certo, tem mais poder do que 1000 discursos bonitos. E às vezes o silêncio é a única resposta possível para certas situações. Tem pessoas que vivem testando seus limites, querendo ver até onde você vai aguentar antes de explodir. É nesses momentos que o silêncio não é apenas uma defesa, mas um limite, um basta, uma parede invisível que separa você do que tenta te sugar. E quando a pessoa percebe que você não reage, que não entra no jogo dela, perde o controle. Porque o que ela quer é te tirar do eixo, e você, mantendo-se firme, mostra que seu equilíbrio não está à venda. Isso é puro estoicismo. Controlar o que depende de você e deixar o resto para lá. E o que depende de você? Sua reação, seu foco, seu silêncio. Também tem o silêncio da espera, aquele que parece incômodo, mas é necessário. Você já quis muito uma resposta, uma solução, uma mudança, e tudo o que recebeu foi silêncio.
A vida faz isso às vezes, te força a esperar. E no começo parece castigo. Mas depois você percebe que aquele tempo te moldou, que naquele espaço vazio você se fortaleceu, porque o silêncio da espera ensina paciência, e a paciência, quando bem cultivada, vira confiança. Confiança de que tudo tem seu tempo, que não adianta forçar, que o que é seu vem, mas não no grito, vem na hora que for justo. É nesse ponto que a solitude vira quase um templo pessoal, um lugar invisível que só você pode acessar. Não importa onde esteja. Pode ser um quarto pequeno, uma praça vazia, até um canto dentro da mente. O que importa é a intenção. Quando você entra nesse estado de presença consigo mesmo, tudo se reorganiza. As preocupações perdem força, os medos diminuem o volume, e o que importa de verdade começa a brilhar. A solitude te tira do turbilhão do mundo e te coloca de volta nos trilhos. E isso não tem preço. A maioria das pessoas vive desconectada de si mesmas. Anda, fala, trabalha, mas não sente. A solitude reativa esse sentido adormecido, e se alguém te disser que isso é perda de tempo, pode ter certeza. É alguém que ainda não se permitiu parar. Porque quem já experimentou sabe. Sabe que é no silêncio que as respostas mais sinceras aparecem, que é na solitude que a mente se limpa, que é no recolhimento que o espírito se fortalece. Não se trata de ser melhor que ninguém. Se trata de ser inteiro, presente, capaz de viver uma vida que faça sentido para você e não para os outros. O estoico não vive para agradar, ele vive para evoluir, e para isso o silêncio é um aliado que ele carrega no bolso, sempre. E olha, nem todo mundo vai entender esse seu novo jeito mais calado, mais centrado. Vão achar que você está estranho, distante, frio. Mas deixa pensarem, o que eles enxergam é reflexo da própria inquietação. Quem está acostumado com barulho, estranha o silêncio. Mas você, que aprendeu a se acolher no meio da paz que construiu, sabe, não precisa ser compreendido, só precisa estar em paz. E essa paz ninguém tira. Tem dias que tudo o que você precisa é de silêncio, mas não aquele silêncio forçado, desconfortável, como o que aparece num elevador com estranhos. É um silêncio íntimo, escolhido, que te abraça por dentro. Um espaço mental onde você pode respirar sem cobrança, sem justificativa, sem fingimento. E é impressionante como esse simples ato de se recolher pode mudar a qualidade dos seus pensamentos. É como limpar uma lente embaçada. De repente, tudo ganha nitidez. As prioridades ficam claras, os problemas perdem o tamanho exagerado e você começa a agir com mais precisão. É nesse cenário de quietude que nasce a verdadeira estratégia. Não é à toa que grandes decisões são tomadas na calma, não, na pressa. E se você observar bem, vai notar que os momentos mais importantes da sua vida sempre vieram acompanhados de algum tipo de silêncio. Antes de uma decisão difícil, no meio de uma perda depois de uma conquista, o silêncio aparece. Ele não chega com fogos de artifício, nem pede licença. Ele só vem, e nesse vir, ele transforma. Porque é no silêncio que você escuta com mais clareza. Não o que os outros dizem, mas o que sua consciência tem tentado te contar há muito tempo. E quando você aprende a confiar nessa voz interna, você para de buscar validação externa. Para de se preocupar se vai agradar ou não. Você simplesmente age, porque sabe que está alinhado com o que acredita. É aí que entra um ponto importante. A solitude e o silêncio também são formas de respeito próprio. É você dizendo para si mesmo, eu mereço esse tempo. É um sinal de que você entende seu valor, sua necessidade de recarregar, de refletir, de apenas estar. E isso é tão valioso num mundo que exige produtividade o tempo todo, onde descanso parece pecado e pensar virou luxo. Os estoicos falavam da importância de parar, de contemplar, de pensar antes de agir, de olhar para si com honestidade, sem se esconder atrás das tarefas, das distrações ou da multidão. Porque quem não para pensar, vive no piloto automático. E quem vive assim vive para agradar os outros, não a si. A grande beleza desse caminho silencioso é que ele é só seu. Ninguém pode trilhar por você. E nem precisa.
Porque a verdadeira transformação não é coletiva, é pessoal. E muitas vezes silenciosa. Não tem troféu, nem aplauso, nem like. Tem paz, tem clareza, tem leveza. Você começa a perceber que o que te incomodava antes já não tem o mesmo peso. Que certas opiniões não fazem mais diferença. Que o mundo pode continuar barulhento lá fora, mas dentro de você reina o silêncio. E esse tipo de conquista é uma das mais raras, porque ela não depende de nada externo, só da sua coragem de encarar o vazio e preenchê-lo com o que realmente importa. E olha que curioso, quanto mais você pratica a solitude e o silêncio, mais você começa a perceber quando algo está te roubando energia. Pode ser uma conversa desnecessária, uma pessoa tóxica, uma atividade que não faz sentido. Você desenvolve um radar silencioso que te protege. Começa a se afastar, não por orgulho, mas por preservação. E isso não é frieza, é sabedoria. O estoico não se afasta por desprezo, mas por consciência. Ele sabe que não pode mudar os outros, mas pode escolher onde pisa, com quem anda, o que alimenta. E muitas vezes, a melhor forma de se proteger é calar. Porque no silêncio, não há brecha para manipulação. Aos poucos você se acostuma a esse novo ritmo. Mais introspectivo, mais seletivo, mais focado. Você começa a escutar melhor, a observar mais, a responder menos. E com isso, vai crescendo por dentro. Um crescimento que não se mede em palavras, mas em presença, em equilíbrio, em capacidade de se manter firme, mesmo quando tudo ao redor está instável. É uma força discreta, mas imensa, que vem do simples, do quieto, do essencial, e que transforma, sem precisar fazer barulho. Com o tempo você entende que falar menos também é uma forma de escutar melhor. Quando não está mais preocupado em preencher cada silêncio com alguma fala, você começa a prestar atenção no que os outros realmente estão dizendo, e principalmente no que estão tentando esconder. Porque o silêncio não só protege, ele também revela. Mostra intenções, expõe disfarces, revela urgências. E a grande ironia é que, quanto menos você fala, mais você entende os que falam demais. É como se a mente se tornasse um observador atento, capaz de captar sinais que estavam ali o tempo todo, mas que a pressa e o ruído não deixavam ver. O estoico vive atento, mas nunca ansioso. Ele escuta o mundo com os olhos e responde com o coração blindado pela razão. E tem uma coisa que quase ninguém te conta. Quando você começa a dominar o silêncio, você muda o tipo de energia que atrai. Pessoas mais calmas, mais conscientes, mais maduras se aproximam. E as barulhentas, as que vivem do caos, começam a se afastar naturalmente. É como se seu campo vibracional mudasse, como se a sua paz se tornasse incômoda para quem só sabe viver em conflito. E isso é libertador, porque você para de tentar caber em espaços apertados, de se explicar para quem não quer entender, de insistir em laços que só servem para te apertar. O silêncio te coloca no seu lugar, e nele você percebe que não precisa de muita coisa para viver bem, só precisa de paz. Só que essa paz exige escolhas, exige dizer não sem culpa, exige sair de conversas vazias, exige desligar o celular, fechar a porta, respirar fundo. Exige parar de agradar todo mundo e começar a agradar a si mesmo. E isso, para muita gente, parece radical, mas não é. É apenas justo. Você viveu anos tentando ser o que esperavam de você e agora está aprendendo a ser o que você é. Isso pode parecer estranho no começo. Você pode até se sentir culpado por se afastar de certas pessoas ou por negar convites que antes aceitava, sem pensar. Mas essa culpa vai embora. E o que fica é uma sensação de alívio, de leveza, de retorno, como se finalmente tivesse voltado para casa depois de anos fora, e nesse lar silencioso, você começa a reconstruir sua história, pedaço por pedaço. Com mais calma, com mais presença, com mais verdade. Sem pressa de mostrar resultado, sem precisar provar nada para ninguém. É como um jardim que você rega todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. E um dia, sem aviso, ele floresce. E quem vê de fora acha que foi do nada.
Mas você sabe o quanto se calou, o quanto se recolheu, o quanto trabalhou por dentro para que aquela flor existisse. E é aí que o estoicismo faz mais sentido, porque você aprendeu a cuidar do que depende de você, sem depender do aplauso dos outros. Cresceu em silêncio. E agora colhe os frutos da sua disciplina. Aliás, você já percebeu como o mundo quer te manter sempre para fora? Tudo é distração. Tudo é estímulo. Tudo é pressa. Mas a verdade é que o mais importante sempre acontece por dentro. E o silêncio é o único caminho até lá. Você não vai encontrar clareza no meio do tumulto. Não vai achar propósito em meio a notificações. Não vai ouvir sua alma se o volume da vida estiver sempre no máximo. É preciso abaixar o som. Sentar com você mesmo. Escutar o que realmente importa. E às vezes, só às vezes, perceber que a resposta que tanto procurava sempre esteve ali, quieta, paciente, esperando que você calasse para poder falar. E quando esse diálogo interno começa, tudo muda. Você passa a se tratar com mais respeito, com mais gentileza, com mais compaixão. Percebe os próprios limites, acolhe as próprias falhas, valoriza as pequenas vitórias. E isso se reflete em tudo, nas relações, no trabalho, nas escolhas. Você para de reagir e começa a agir. Para de implorar por amor e começa a se amar. Para de correr atrás do que machuca e começa a andar na direção do que cura. E tudo isso nasceu do silêncio, da coragem de ficar só, da sabedoria de se escutar. Tem uma força que só quem já passou tempo sozinho conhece. É a força de se reerguer em silêncio. Aquela que não vem de conselhos nem de empurrões, mas do vazio que você preencheu com você mesmo. É nesse espaço silencioso que você aprende que levantar por conta própria é 1000 vezes mais valioso do que ser puxado. E quando você se levanta assim, com os próprios joelhos tremendo, mas com o coração firme, nada nem ninguém te derruba com facilidade depois. Porque não foi sorte, não foi ajuda, foi mérito, foi presença, foi solitude. E esse tipo de força não se ensina em livros nem se copia dos outros. Ela nasce no escuro, quando ninguém está olhando. Só que, vamos ser honestos, praticar a solitude nem sempre é confortável. Nos primeiros dias tudo parece estranho. O silêncio pesa. A ausência de distrações incomoda. E os pensamentos, eles vêm com tudo. Reviram gavetas que você jurava que já tinha trancado. Mas é assim mesmo. É nessa bagunça inicial que você começa a organizar o que precisa. A mente precisa de espaço para respirar, e o silêncio é o ar puro que ela estava pedindo há tempos. Quando o estoico se retira, ele não foge, ele se prepara. Porque sabe que a verdadeira batalha não é lá fora, é dentro. E que quem vence dentro não teme nada fora. Às vezes a gente quer uma mudança drástica, um milagre, uma reviravolta. Mas ignora o mais simples, parar. Só isso. Parar para ouvir o que não escutou ontem, para sentir o que passou correndo, para pensar antes de fazer. E olha, parar não é sinal de fracasso, é sinal de lucidez, de sabedoria. Parar é dizer para si mesmo, chega de atropelar minha própria história. E a partir desse ponto tudo começa a mudar, porque a ação que vem depois da pausa é muito mais precisa. É como puxar a flecha para trás antes de soltá-la. O silêncio é esse, recuo. Ele não te atrasa, ele te prepara para ir mais longe. Outra coisa que a solitude ensina de forma sutil, mas certeira, é a diferenciar companhia de presença. Tem muita gente cercada de pessoas, mas se sentindo sozinha. E tem quem esteja só, mas se sentindo pleno. Porque presença de verdade não vem de fora, ela começa dentro. Quando você está inteiro, a presença do outro vira complemento, não preenchimento. E isso muda tudo nos relacionamentos. Você para de exigir do outro aquilo que você mesmo não se deu. Para de esperar que alguém resolva seus vazios. E essa maturidade emocional é o que os estoicos chamavam de autossuficiência. Não no sentido de isolamento, mas no de equilíbrio, de não depender emocionalmente do caos alheio. E é justamente por estar em silêncio que você começa a se tornar mais seletivo.
Seletivo com o que escuta, com o que assiste, com quem conversa. Não por arrogância, mas por proteção. Você sabe o quanto custou encontrar um pouco de paz, então agora cuida para não perdê-la à toa. E essa seletividade começa a se refletir em tudo, nas escolhas que faz, nas respostas que dá, nos lugares que frequenta. Você deixa de ser jogado de um lado para o outro e passa a caminhar com direção. E quem tem direção não se distrai com qualquer desvio. O mais bonito de tudo isso é que o silêncio não afasta, ele aproxima, mas só aproxima o que é verdadeiro, o que suporta a pausa, o que entende o tempo, o que respeita o espaço. E é nesse silêncio que os laços mais fortes se criam, porque quando duas pessoas se sentem à vontade em compartilhar o mesmo silêncio, é sinal de que existe algo ali que vai além das palavras, vai além do ego, da carência, da necessidade de aprovação, vai para o campo da conexão real, onde o som mais alto é o da presença. E nessa presença silenciosa, a vida encontra seu ritmo mais sincero. Tem uma coisa que ninguém conta quando você começa a praticar o silêncio. Ele vira espelho. E não é qualquer espelho. É daqueles que mostram até o que você tentou esconder, debaixo do tapete. No começo assusta. É como abrir uma caixa esquecida no fundo do armário e descobrir memórias, mágoas, medos, tudo junto. Mas aí, aos poucos, você percebe que só dá para curar aquilo que foi revelado. E o silêncio revela. Ele não acusa, não julga, só mostra. E quem tem coragem de olhar, mesmo com os olhos cheios d'água, descobre que enfrentar dói menos do que fingir. O estoico sabia que a dor não é inimiga, é mestra. E o silêncio é a sala de aula onde ela ensina. Só que essa aula exige presença. E presença hoje é artigo raro. Tá todo mundo correndo, pulando de tarefa em tarefa, de tela em tela, como se parar fosse morrer. Mas a alma não corre. Ela espera. Espera você sentar, respirar e perguntar: o que é que eu tô sentindo mesmo? E a resposta não vem por notificação. Vem naquele instante em que o mundo lá fora para de fazer sentido e o mundo aqui dentro começa a pulsar. E aí você entende. O silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para sentir, espaço para escutar, espaço para ser. E é nesse espaço que a verdadeira transformação começa. A solitude também tem um dom curioso. Ela te devolve o ritmo. E que coisa rara é ter ritmo próprio hoje em dia. Porque quase tudo ao nosso redor tenta empurrar a gente para a velocidade dos outros, para o tempo do mercado, da agenda, do algoritmo. Mas quando você se recolhe, você desacelera. E quando desacelera, começa a escutar aquele ritmo mais lento, mais natural, mais verdadeiro. É o compasso da sua alma batendo no peito. E ele nunca grita, só sussurra. Por isso, se não tiver silêncio, você não ouve. E quem vive no ritmo dos outros, vive a vida dos outros. O estoico não se apressa. Ele respeita o tempo das coisas, inclusive o seu. Nesse silêncio desacelerado, você começa a sentir o corpo de um jeito diferente também. Percebe quando está tenso, quando está exausto, quando está respirando errado. Coisas simples, mas que dizem muito. É o corpo tentando conversar e que antes era ignorado porque o barulho era demais. A solitude é um reencontro também físico. É o momento em que você sente onde está apertando, onde está pesado, onde precisa soltar. E aos poucos, aprende a cuidar de si com mais presença. Mais do que academia ou dieta, é autocuidado no sentido mais amplo. Corpo, mente e alma, alinhados no mesmo compasso. E não tem como falar disso tudo sem mencionar a coragem. Porque se recolher hoje é um ato de bravura. Coragem de dizer não ao excesso, de se desligar, de não seguir a manada, de escolher a paz ao invés da agitação. E não se engane. Vai ter gente que vai estranhar, que vai achar que você sumiu, que ficou esquisito, que tá diferente. E tá mesmo. Diferente do que esperavam, mas mais parecido com quem você sempre foi. Isso é identidade sendo resgatada. E para isso acontecer, tem que ter espaço. E para ter espaço, tem que ter silêncio. E nesse silêncio a vida começa a responder de volta. Coisas que pareciam confusas começam a fazer sentido.
Pessoas que não te serviam mais se afastam naturalmente. Caminhos que pareciam bloqueados se abrem, não por mágica, mas porque agora você enxerga. Enxerga porque parou. Parou porque silenciou. Silenciou porque teve coragem. E teve coragem porque começou a se ouvir. E esse ciclo, que começou lá atrás com uma simples decisão de ficar só, vai te levar mais longe do que qualquer multidão gritando poderia te levar. Tem gente que só percebe o valor da solitude quando tudo desmorona. Quando os barulhos de fora já não distraem mais os barulhos de dentro. Quando nem a companhia mais animada consegue acalmar o incômodo que mora no peito. Aí sim a pessoa se vê forçada a olhar para si, e olha sem preparo, sem estrutura, com medo. Por isso que a prática do silêncio não deve ser emergência, mas hábito. Um cuidado diário, como escovar os dentes ou beber água. O estoico sabia que se preparar é mais eficaz do que reagir. E a solitude, quando cultivada com frequência, se transforma num refúgio disponível sempre que o mundo ficar difícil demais de encarar. É também nesse silêncio voluntário que nasce o discernimento. Aquela capacidade de separar o que é essencial do que é só barulho. E como tem barulho disfarçado de importância hoje em dia, né? Gente que fala muito e diz pouco. Notícias que informam, mas não educam. Promessas vazias embaladas com palavras bonitas. Quando você pratica a solitude com frequência, começa a desenvolver um radar, um filtro. Algo dentro de você que sente quando algo não combina com sua essência. E isso te livra de muito erro, de muito desgaste, de muita perda de tempo. Porque o silêncio, além de te ouvir, te orienta. E esse discernimento te leva a um ponto ainda mais profundo, a autenticidade. Quando você não precisa mais agradar ninguém, quando não vive mais para caber no mundo dos outros, você finalmente começa a ser você. Não o que esperam, não o que fingiu ser, não o que foi moldado pelas circunstâncias. Você, inteiro, simples, verdadeiro. E isso muda tudo, porque você começa a atrair o que realmente faz sentido. Começa a dizer sim para o que te fortalece e não para o que só te esgota. E isso não vem com grito, vem com silêncio. Um silêncio que diz: eu sei quem sou e não preciso provar nada. Só que ser autêntico também assusta, principalmente quem se acostumou com a sua versão anterior, mais adaptável, mais moldável. Quando você começa a impor limites, a preservar sua energia, a escolher seus silêncios, tem gente que vai te chamar de estranho. Mas não se preocupe. Como dizia Epicteto, não importa o que dizem de você. O que importa é o que você faz com isso. E você agora escolhe fazer silêncio. Não como quem ignora, mas como quem já entendeu que nem tudo merece resposta. Que tem barulhos que só servem para tirar você do foco. E que você, agora, escolheu manter o foco. Nesse foco silencioso, surge uma paz que não depende de ninguém. E isso é revolucionário. Num mundo onde a maioria busca atenção, aprovação e companhia o tempo inteiro, ser alguém em paz com a própria presença é quase um ato de rebeldia. E que rebeldia bonita de se ver. É quando você se torna inteiro, sozinho. E a presença dos outros passa a ser bônus, não necessidade. E quem vive assim vive mais leve, mais consciente, mais dono de si, porque aprendeu que a maior segurança não vem dos muros que constrói ao redor, mas do silêncio firme que mantém por dentro. E talvez, no fim das contas, tudo se resuma a isso. Aprender a escutar, mas escutar de verdade. Escutar o corpo, a alma, os sinais da vida. Escutar sem pressa, sem julgamento, sem ansiedade por respostas imediatas, porque a vida não fala gritando, ela sussurra. E só escuta quem silencia, só compreende quem desacelera, só vive de verdade quem tem coragem de ficar em silêncio tempo suficiente para ouvir o que sempre esteve lá, esperando por você. O mais curioso de tudo isso é perceber como o silêncio tem um jeito especial de te conectar com o tempo. Não o tempo do relógio, esse que corre e nos pressiona o dia inteiro, mas o tempo real, o que pulsa dentro da vida. Quando você silencia, o tempo desacelera. As coisas voltam ao tamanho certo. Aquilo que parecia urgente
revela que podia esperar. Aquilo que parecia impossível mostra uma brecha, e você, enfim, começa a viver no tempo certo. O seu. O estoico entendia que viver apressado é uma forma de perder a vida. Por isso ele buscava o agora, o instante presente, com atenção e calma. E você só alcança esse estado quando o ruído some, e só fica o que importa. É nesse tempo mais humano que você se encontra com suas verdades, coisas que estavam abafadas pelas obrigações, pelas expectativas dos outros, pelas exigências do cotidiano. Verdade sobre o que te faz bem, o que te dói, o que te emociona, o que te move. E é impossível acessar isso com pressa, ou com barulho. Precisa silenciar. E olha, quando você reencontra essas verdades, até os planos mudam, porque você para de viver para provar algo e começa a viver para sentir. E aí as decisões ganham outra cor. Você começa a dizer não com mais firmeza. E os sim que saem da sua boca têm mais raiz. São falas inteiras, conectadas com seu centro. Mas não é só isso. O silêncio também afia sua intuição. Aquela voz que a gente insiste em ignorar, mas que quase sempre acerta. Ela só aparece quando a mente está limpa, o coração está leve e o ego está quieto. E isso só acontece quando você escolhe se afastar um pouco do mundo e se aproximar de... Sim, o estoico sabia que a razão guia, mas o instinto também ensina. E que juntos, mente e alma, criam sabedoria. Então, toda vez que você sentir algo forte sem saber explicar, se permita escutar. Pode ser sua intuição tentando te mostrar algo que o barulho não deixa ver. A solitude, então, deixa de ser um retiro e passa a ser um território que você aprende a visitar sempre que precisa. Não como fuga, mas como abastecimento. Um lugar interno onde você recupera a direção, o equilíbrio, a vontade. E isso, meu amigo, é liberdade. Porque quem sabe voltar para si não se perde à toa. Pode até se confundir de vez em quando, mas sabe o caminho de volta. E isso faz toda a diferença. Enquanto muitos se perdem por falta de silêncio, você encontra clareza justamente por escolher calar. É a diferença entre sobreviver reagindo e viver decidindo. Tem um detalhe que não dá para ignorar. O silêncio também transforma suas relações. Quando você se escuta mais, aprende a escutar o outro melhor. Quando se respeita mais, entende os limites do outro com mais leveza. Quando aprende a estar só, para de exigir presença constante de quem ama. E isso cria vínculos mais saudáveis, mais livres, mais verdadeiros. Porque não há dependência, há escolha. Você não precisa mais, você quer. E querer é sempre mais bonito do que precisar. É presença voluntária e não obrigação. E quando isso acontece, o amor amadurece, a amizade floresce, a convivência se torna cura. E no fim das contas, sem usar aquela frase que combinamos, evitar. Tudo isso mostra que o silêncio não é ausência, é presença. Uma presença tão forte que ocupa o espaço de tudo aquilo que era excesso. E quando esse espaço se abre, a vida entra. Entra de verdade. Não mais como um vendaval que te arrasta, mas como uma brisa que te conduz. Suave, mas firme. Discreta, mas constante. Como o próprio silêncio. Existe uma paz que só aparece quando você para de explicar tudo. Explicar suas escolhas, seus silêncios, seus limites. Chega uma hora em que você entende que quem te conhece de verdade não precisa de justificativa, e quem exige demais no fundo nem quer te entender, só quer controle. E é nesse momento que o silêncio se torna um posicionamento firme, sereno, que não precisa levantar a voz para ser respeitado. Quando você começa a viver assim, você deixa de disputar espaços que nunca foram seus. Começa a construir os seus próprios com calma, com presença, com propósito. O estoico chamaria isso de autopossessão. Estar inteiro dentro de si mesmo, sem precisar da validação alheia. E olha que curioso, quando você aprende a guardar certas coisas só para você, a vida começa a fluir de outro jeito. Suas vitórias ganham um gosto mais puro, porque não foram divididas com quem não torce por você. Seus planos se desenvolvem com mais segurança, porque não foram expostos antes da hora. Seus processos se tornam mais leves,
porque não estão sendo julgados por olhares alheios. É como se o silêncio fosse um campo fértil, onde tudo cresce mais forte, mais protegido. E quando você sente essa diferença, começa a escolher com mais cuidado aquilo que compartilha. Não por medo, mas por sabedoria. É como plantar uma árvore. No começo você protege a semente, cobre a terra, rega em silêncio. Ninguém vê o que está acontecendo debaixo do solo. Mas um dia, o broto aparece. Cresce devagar, firme, sem fazer alarde. E quando dá fruto, ninguém imagina o quanto você cuidou da raiz. O silêncio é esse cuidado. É o tempo que você dedica a si mesmo sem precisar provar nada. E quando chega o momento de florescer, tudo o que você fez em silêncio começa a falar por si. Não precisa propaganda. Não precisa defesa, basta presença. A presença de quem se construiu devagar com verdade e com profundidade. Mas é claro que nem todo mundo vai entender esse novo jeito mais calado, mais introspectivo, mais centrado. Vai ter quem estranhe, vai ter quem critique, vai ter quem tente te puxar de volta para o barulho. Porque o silêncio incomoda quem ainda não aprendeu a usá-lo. Assusta quem vive dependente de estímulo. Mas você que já sentiu a força que existe nesse estado sabe, o desconforto deles não é seu problema. Sua missão não é agradar, é viver com integridade. É manter sua mente tranquila como a superfície de um lago, que só reflete bem quando está calmo. Aos poucos você vai percebendo que ser quieto não é ser fraco, é ser seletivo. Que estar só não é ser solitário, é ser inteiro. Que não reagir não é ser omisso, é ser estratégico. E isso muda sua forma de andar no mundo. Você não precisa mais gritar para ser ouvido. Não precisa mais insistir para ser visto. Não precisa mais correr atrás para ser aceito. Você se torna suficiente. Não no sentido de não precisar de ninguém, mas no sentido de não depender emocionalmente de ninguém para se sentir completo. E isso, meu amigo, é um tipo de liberdade que poucos conhecem. E quando essa liberdade se instala, o barulho do mundo já não te afeta tanto. As críticas viram vento. As comparações perdem a graça. As pressões externas não te empurram mais para caminhos que não são seus. Você segue, em silêncio, em paz, em direção a uma vida mais leve, mais lúcida, mais sua. E nesse caminhar, cada passo é uma escolha consciente. Cada escolha é um ato de presença. E cada presença é uma afirmação silenciosa de que você finalmente entendeu o poder de estar em si. Com o tempo, você percebe que o silêncio também ensina a não reagir a tudo que te provocam. Tem gente que testa sua paciência só para te tirar do eixo. Fala com arrogância, cutuca com indireta, provoca com olhares, quer te ver explodir, quer te ver perder o controle. Mas quando você responde com silêncio, a pessoa perde a arma. E mais do que isso, perde o interesse. Porque percebe que o jogo dela não te alcança mais. O estoico, quando provocado, não reage por impulso. Ele observa. Ele filtra. Ele escolhe se vale a pena. E na maioria das vezes não vale, porque o silêncio é mais elegante do que qualquer defesa, e muito mais poderoso do que qualquer ataque. E não se trata de se calar sempre, mas de saber quando falar, e principalmente por quê. É muito fácil cair na armadilha da fala automática, da resposta imediata, da reação sem filtro. Mas toda vez que você responde por impulso, está deixando que o outro comande seu emocional. Está entregando a chave da sua paz para alguém que muitas vezes nem merece estar perto. O silêncio, nesse caso, é um ato de domínio. Você não fala porque não tem o que dizer. Você se cala porque já entendeu que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em discussões vazias. Aliás, já reparou como tem gente que vive cansada e não sabe por quê? Que acorda esgotada mesmo sem ter feito esforço físico? Isso é sobrecarga mental. É excesso de estímulo, de fala, de presença forçada em ambientes que drenam. E sabe o que recarrega? Não é dormir mais, nem se encher de compromissos. É parar. É se permitir alguns minutos de total silêncio. É desligar tudo, fechar os olhos e apenas estar ali, consigo mesmo, sem cobrança, sem obrigação, só sendo. O corpo agradece, a mente agradece,
E o espírito que andava esquecido no meio da correria finalmente respira. A solitude também ensina a fazer as pazes com o vazio, e isso é importante, porque tem momentos em que nada acontece, ninguém liga, nada novo surge, tudo parece parado. E aí bate a inquietação. A mente quer se distrair, quer correr, quer preencher com qualquer coisa. Mas e se você só ficar? E se aceitar que o vazio é parte do ciclo, que não é falha, é pausa? O estoico entende que nem todos os dias serão de conquistas. Alguns serão só de manutenção, de silêncio, de esperar. E essa espera, quando aceita com calma, se transforma em força. Porque quem sabe esperar também sabe agir com sabedoria quando a hora chega. Nesse caminhar mais silencioso, você também começa a desenvolver algo raro, a autoobservação. Passa a notar os próprios padrões, os pensamentos que se repetem, os gatilhos que te aceleram. E isso é ouro, porque quando você entende como funciona por dentro, começa a fazer escolhas melhores por fora. Deixa de cair nas mesmas armadilhas. Aprende a se acolher nos dias difíceis e se torna, aos poucos, seu próprio abrigo. Não no sentido de se isolar do mundo, mas no de não depender dele para se sentir inteiro. É um tipo de solidez que ninguém te dá. Você constrói. E o mais bonito é que, mesmo sem querer, você começa a inspirar. As pessoas notam que tem algo diferente, que você não reage como antes, que anda mais leve, mais firme, mais calado. E no fundo, elas sentem que você está em paz. E paz, quando é verdadeira, transborda. Não precisa ser dita, não precisa ser mostrada. Ela se manifesta no olhar, na postura, na energia. E tudo isso sem precisar de uma palavra. Só com presença, só com silêncio. E quando essa paz começa a se consolidar dentro de você, tudo à sua volta ganha outro ritmo. As urgências do mundo já não te arrastam como antes. As pressões perdem o efeito. E até o olhar sobre os problemas muda. Aquilo que parecia uma montanha vira um morrinho. O que te tirava o sono vira apenas um ponto de atenção. E não é que a vida ficou mais fácil. É você que ficou mais centrado, mais claro por dentro. E isso é raro, porque a maioria está vivendo num turbilhão, tentando resolver tudo para fora sem ter se organizado por dentro. O silêncio foi a chave. E a solitude, a porta. E quando você atravessa essa porta, descobre que a liberdade mora na simplicidade. Aliás, simplicidade virou artigo de luxo. Todo mundo querendo ser extraordinário, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mostrar tudo o que faz. Mas o sábio, aquele que viveu o suficiente para entender o valor das pequenas coisas, sabe que o extraordinário está no básico bem feito, está em acordar em paz, em ter clareza, em saber para onde está indo. E o silêncio contribui com tudo isso. Ele limpa os excessos. Ele tira o brilho falso do supérfluo. Ele te mostra que você não precisa de tanta coisa assim. O estoico buscava exatamente isso, uma vida simples, com poucos desejos e muita presença. E quanto mais você silencia, mais descobre que é possível viver melhor com menos. O mundo pode até continuar no mesmo ritmo, mas você não. Você agora caminha com mais leveza. Sabe quando recuar. Sabe quando avançar. Sabe que não precisa gritar para ser firme. E que não precisa correr para chegar, porque você entendeu que o caminho é tão importante quanto o destino. E que às vezes o silêncio te mostra desvios que o barulho nunca deixaria perceber. Você começa a viver mais atento, mais estrategista, mais centrado, como quem caminha por um campo minado, mas com os pés leves, a cabeça fria e o coração em paz. Outra coisa que muda é sua forma de lidar com o passado. Quando você silencia, ele volta. Mas volta diferente. Sem te dominar, ele vira a história. E você vira o leitor, não mais o prisioneiro. É como se o silêncio tivesse o poder de recontar os capítulos antigos com outro tom. Um tom mais maduro, mais compassivo. Você entende por que doeu, porque foi difícil, porque teve que ser assim. E essa compreensão liberta. Porque o silêncio não só cala o presente, ele também ressignifica o que passou. E o que antes era dor vira aprendizado. O que era culpa vira responsabilidade. E o que era peso vira leveza.
No presente você passa a agir com mais intenção. Nada mais é por impulso. Você para, pensa, respira, sente e só então decide. Isso não quer dizer que você virou alguém lento, parado, distante. Significa apenas que agora você age com direção. E quem age com direção erra menos, se frustra menos e se desgasta bem menos, porque está guiado por dentro e não empurrado por fora. O estoico chamaria isso de domínio próprio. E esse domínio começa pequeno, numa respiração contida, numa palavra que você escolhe não dizer, num passo que você decide esperar para dar. Mas quando somado, ele constrói uma vida inteira. E talvez o mais bonito disso tudo é perceber que o silêncio não é ausência de som. É presença de sentido. É quando você para de preencher com ruído e começa a preencher com intenção. Tudo ganha mais valor. O olhar fica mais profundo, as conversas mais verdadeiras, os gestos mais conscientes. Você sai do modo automático e começa a viver no modo real. E viver assim, nesse estado de atenção serena, é o presente mais precioso que a solitude pode te oferecer. Um presente que ninguém pode tirar de você, porque não está fora, está dentro. Tem gente que nunca experimentou o silêncio de verdade. Vive com o fone no ouvido, com a televisão ligada, com o celular vibrando sem parar, como se o barulho fosse um escudo contra algo que insiste em chamar por dentro. E sabe o que é mais triste? É que muita gente passa a vida inteira fugindo de si mesma. Mas o silêncio não esquece. Ele espera. Espera aquele momento em que a distração cansa, em que a alma grita, em que o coração pede socorro. E é aí que ele se aproxima de novo, não para assustar, mas para lembrar que o caminho de volta para casa sempre esteve ali. O estoico sabia disso, que fugir da dor não resolve. O que resolve é encará-la com coragem e clareza, e essas duas coisas nascem no silêncio, e é por isso que a solitude não deve ser vista como punição, mas como presente. Um presente que a vida te dá para você se reorganizar, se reconectar, se lembrar de quem você é sem todos os papéis sociais, sem as máscaras, sem as pressões. É um tempo em que você não precisa se mostrar forte, feliz ou produtivo. Você só precisa ser. Sentar, respirar, sentir é um alívio. Um alívio que recarrega, que resgata, que regenera. E mesmo que ninguém entenda isso à sua volta, tudo bem. Não é para eles entenderem. É para você viver. E quando você vive isso de verdade, você nunca mais é o mesmo. Porque a paz que se encontra dentro de si não tem mais como ser esquecida. Aos poucos, sua mente aprende a se aquietar. Os pensamentos ainda vêm, claro, mas agora você sabe observá-los sem ser arrastado por eles. Eles passam, como nuvens, e você fica presente, atento, inteiro. Essa consciência muda tudo. Você não é mais o reativo que explode por qualquer coisa. Você é o que respira antes de responder, que escuta antes de concluir, que percebe antes de julgar. Essa inteligência emocional não se aprende em livro nem em curso. Ela nasce no silêncio, no hábito de estar com você mesmo todos os dias, nem que seja por poucos minutos, e aí com o tempo você desenvolve uma espécie de radar interno. Começa a sentir quando algo não está bom, mesmo que esteja bonito por fora. Percebe quando alguém te tira a paz, mesmo sendo educado. Entende quando está gastando energia à toa, mesmo que pareça importante. Esse radar é precioso. Ele evita desgastes, economiza tempo e, principalmente, protege sua saúde mental. E isso é uma forma de amor próprio que poucos conhecem. O estoico diria que é viver com sabedoria, sabendo onde entrar, onde sair, quando agir e quando apenas observar. Vida vai continuar testando seus limites. Vai ter barulho, vai ter pressa, vai ter conflito, mas agora você tem um recurso que não depende de ninguém: o silêncio. Ele cabe em qualquer lugar: no carro, antes de entrar no trabalho, no quarto, antes de dormir, no banho, enquanto a água escorre. E nesses pequenos momentos você se reconecta, reorganiza, retoma o eixo. E acredite,
Isso vale mais do que 1000 conselhos, porque é a sua própria voz que você aprende a ouvir. E quando essa voz fica clara, o resto se ajeita. Talvez você não mude o mundo com o seu silêncio, mas você muda o seu mundo. E isso já é mais do que suficiente, porque um mundo interno calmo tem força para lidar com qualquer tempestade lá fora. E a beleza disso é que não precisa ser barulhento para ser poderoso. O silêncio é discreto, mas impacta. É suave, mas transforma. E quanto mais você o pratica, mais você entende que não há nada mais revolucionário hoje em dia do que aprender a ficar em paz com você mesmo. Você começa a perceber que a verdadeira sabedoria não está no acúmulo de informações, mas na capacidade de silenciar o excesso e escutar o essencial. Não adianta saber muito se sua mente está cheia demais para entender o que importa. E é por isso que o silêncio é tão poderoso. Ele esvazia, ele limpa, ele cria espaço para você pensar com clareza, sentir com verdade e decidir com liberdade. O estoico entendia que sabedoria não era decorar frases bonitas, mas viver com simplicidade e atenção. E isso exige silêncio. Não o silêncio da boca, mas o da mente. Aquele que te permite ver as coisas como são, sem o filtro do ego, da pressa ou da comparação. Nesse estado mais limpo, você começa a enxergar a vida como ela é, sem tanta distorção, sem tanta expectativa criada pelos outros. Você vê as pessoas como são, e não como gostaria que fossem. E isso não gera frieza, gera lucidez. Você para de cobrar perfeição. Para de se frustrar à toa. Para de se machucar tentando controlar o que nunca foi seu. E nesse exato ponto surge uma leveza, um desapego saudável, uma paz silenciosa, porque você entende que o que não depende de você não merece seu sofrimento. É o que os estoicos repetiam como mantra: foca no que está sob seu controle. E o que está sob seu controle? Seu silêncio, sua postura, sua reação. Essa nova postura também afeta sua produtividade. Quando você está em silêncio, real, interno, você rende mais, cria mais, resolve melhor, porque sua mente não está disputando espaço com ruídos inúteis. Ela está focada, limpa, afiada. As ideias fluem com mais ordem. As ações ganham mais coerência. Você começa a fazer menos coisas, mas com muito mais profundidade. E o resultado aparece, mas aparece devagar, no seu tempo, sem estresse, sem ansiedade, porque você já entendeu que a pressa atrapalha, que o barulho confunde, e que só no silêncio você encontra o verdadeiro ritmo das suas ações. E, curiosamente, é no silêncio que você percebe o quanto falava demais, sobre o que não importava, com quem não precisava, em momentos que pediam mais presença do que opinião. Você percebe quantas vezes falou por carência, por medo, por impulso, quantas vezes usou palavras para preencher vazios que só o silêncio poderia curar. E tudo, bem, isso faz parte do processo. Não se trata de se culpar, mas de aprender. Aprender que a fala é uma ferramenta poderosa e que quanto mais consciência você tiver sobre ela, mais valor ela ganha. O silêncio ensina isso, que nem tudo precisa ser dito, e que, muitas vezes, o que cala, cura. E tem um detalhe que começa a se destacar com o tempo. Você começa a ser visto de forma diferente. As pessoas te escutam com mais atenção, prestam mais atenção quando você abre a boca, porque você não fala à toa. E isso cria autoridade. Não a autoridade do grito, mas a do conteúdo, a da presença, a do olhar firme que não precisa de voz alta para ser levado a sério. E você percebe que o respeito vem naturalmente para quem sabe a hora certa de calar e a hora certa de falar. Esse equilíbrio, que parece simples, é uma arte que só o silêncio te ensina. E à medida que você avança nesse caminho silencioso, começa a sentir gratidão. Gratidão por ter aprendido a estar consigo mesmo, por ter descoberto que o melhor refúgio não é um lugar, nem uma pessoa, mas um estado de espírito. Um lugar dentro de você onde tudo fica mais leve, mais claro, mais calmo. E esse lugar é sagrado, porque foi construído com silêncio, sustentado com solitude e protegido com consciência.
um templo interno que você leva para onde for e que ninguém pode tirar de você. A vida vai continuar tentando te puxar para fora. Vão surgir 1000 convites, demandas, notificações e vozes dizendo o que você deve ser, fazer e sentir. Mas agora você tem um lugar para onde voltar. Um lugar sem barulho, sem pressão, sem máscara. Um lugar onde você se escuta, se entende e se reconstrói. E esse lugar não está num retiro espiritual, nem num fim de semana na natureza. Está dentro. Está no hábito diário de parar, calar, respirar. Está no simples ato de não responder, imediatamente, de não se meter em tudo, de não tentar resolver o que não é seu. O estoico chamaria isso de autocontenção, uma virtude rara, mas libertadora. E quando você aprende a se conter, começa a descobrir algo ainda mais precioso: o valor da sua energia. Percebe que nem tudo merece seu esforço, que nem todo convite vale sua presença, que nem toda conversa precisa da sua opinião. Você se torna mais seletivo, mais consciente, mais inteiro. E isso te dá liberdade. Liberdade para escolher suas batalhas, para preservar sua paz, para recusar o que não te representa. O silêncio vira uma espécie de escudo que te protege do exagero, da exposição, da drenagem emocional. E quem aprende a se proteger assim com o silêncio, raramente se arrepende depois. O mais interessante é que, mesmo calado, você passa a ser ouvido de outro jeito. Seu jeito de viver começa a falar por você. Sua calma vira mensagem. Sua ausência de conflito vira exemplo. Sua presença tranquila vira uma espécie de farol no meio do caos. E aí você percebe, o silêncio também comunica. E comunica melhor, porque não precisa convencer, não precisa disputar espaço, não precisa se explicar. Ele apenas é. E ser hoje em dia, sem se vender, sem se moldar, sem se perder, é um dos maiores atos de coragem que alguém pode ter. E o silêncio é o primeiro passo para isso. Com o tempo, você também começa a desenvolver uma confiança diferente. Uma confiança que não vem de elogio nem de conquista, mas da convivência com você mesmo. Quanto mais tempo você passa em silêncio, mais você se conhece. E quanto mais você se conhece, menos se abala com o julgamento dos outros. Porque você sabe o que carrega, sabe de onde veio, o que sentiu, o que enfrentou. E essa clareza interna te blinda. Não no sentido de criar muros, mas no de manter o coração firme, mesmo quando tudo ao redor tenta te derrubar. É a tal da paz inabalável que os estoicos tanto falavam. Essa paz não nasce do conforto. Ela nasce da presença, da coragem de encarar o que está dentro, do esforço de se manter fiel a si mesmo, da sabedoria de calar quando o mundo espera barulho. E ela vai crescendo aos poucos. No início, como uma brisa leve. Depois, como um vento que te sustenta. Até virar um campo estável dentro de você. Um lugar onde nada externo consegue bagunçar o que já está resolvido por dentro. Isso não é frieza. Isso é maturidade. É ter vivido o bastante para saber o que vale e o que apenas pesa. E quando você encontra esse estado, começa a andar diferente. Mais devagar, mais atento, mais consciente. As decisões não vêm mais do medo, mas da verdade. As palavras não saem mais por impulso, mas por clareza. Os movimentos não são mais reações, mas escolhas. E isso é tão raro hoje em dia que chega a parecer estranho. Mas não é. É apenas alguém que escolheu viver com presença. Alguém que entendeu que o barulho cansa, mas o silêncio cura. E que curar a si mesmo em silêncio é o maior presente que a vida pode te oferecer. E talvez, depois de tudo, a grande lição seja essa: que o silêncio não é um fim, mas um caminho. Um caminho que te leva de volta para si mesmo. Um processo que começa tímido, desconfortável, às vezes até assustador, mas que aos poucos vai revelando sua força. Porque ficar em silêncio exige coragem. Coragem de não reagir, de não se justificar, de não se defender o tempo todo. Coragem de confiar que o que você está construindo por dentro é mais importante do que a pressa de mostrar resultados. E essa coragem cresce.
Cresce cada vez que você escolhe calar e observar. Cada vez que você escolhe sentir antes de responder. Cada vez que você escolhe pensar antes de se explicar. O estoico entende que nem tudo precisa de resposta. Que o mundo grita, mas nem sempre faz sentido. E que quando tudo estiver confuso lá fora, o melhor que você pode fazer é voltar para dentro. Porque dentro de você há um lugar onde as coisas se organizam, onde a razão se encontra com a emoção, onde o tempo desacelera. Esse lugar não é fantasia, é prática. Ele se constrói um silêncio por vez, uma solitude por dia, um pensamento bem cuidado de cada vez. E quem aprende a frequentar esse espaço passa a viver com mais presença, porque não está mais perdido, está centrado. E quando você está centrado, começa a perceber detalhes que antes passavam batido. O modo como alguém fala com você, o impacto de uma notícia no seu corpo, o tipo de pensamento que se repete quando você está cansado, tudo isso começa a se revelar, e você passa a ter autonomia sobre si. Autonomia para mudar, para recuar, para permanecer. Isso é liberdade real. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas de fazer o que for necessário com consciência. O estoico não é movido por desejos aleatórios. Ele é guiado pela razão que nasce do silêncio. E por isso, cada passo que ele dá tem mais firmeza. Talvez você perceba que está se tornando uma pessoa mais quieta, mais reflexiva, mais seletiva. E que, no fundo, isso não é retração, é expansão. Você está se expandindo para dentro, está ocupando os espaços internos que antes estavam cheios de vozes alheias, de medos emprestados, de urgências que nem eram suas. Agora não. Agora você vai preenchendo sua própria casa interior, com calma, com atenção, com respeito. E essa casa silenciosa vai te abrigando nos dias difíceis, vai te fortalecendo nas escolhas difíceis, vai te sustentando quando o mundo parecer ruir. Tem quem chame isso de amadurecer, tem quem chame de despertar. O nome pouco importa. O que importa é o efeito. E o efeito é claro. Você sofre menos. Não porque a dor não venha, mas porque você sabe onde se curar. Você se frustra menos, não porque tudo dá certo, mas porque você aprende a lidar melhor com o que dá errado. Você se expõe menos, não por medo, mas porque entende que nem tudo precisa ser dito, mostrado, provado. E isso não te torna menor, te torna mais inteiro, mais seguro, mais firme. É como uma árvore que cresce devagar, mas cria raízes profundas. E lá no fundo, no silêncio mais puro, você entende. Não foi sobre falar menos. Foi sobre viver mais, viver com clareza, viver com equilíbrio, viver com propósito. Você agora sabe que o silêncio não é ausência, é direção, que a solitude não é solidão, é encontro, que calar não é fraqueza, é força. E com essa compreensão, você não precisa mais gritar para ser ouvido, nem correr para ser aceito. Você apenas caminha, em paz, em silêncio, na sua direção. Depois de tanta caminhada interior, você finalmente entende que o silêncio não veio para te calar, veio para te revelar. Revelar quem você é de verdade, longe das expectativas, das pressões, dos personagens que precisou vestir por tanto tempo. O silêncio escavou sua alma e tirou de lá tudo o que já não fazia mais sentido. Medos herdados, ideias emprestadas, feridas não tratadas. Foi limpando cada canto, sem pressa, sem barulho, até que sobrou o essencial. Você. E isso é raro, porque a maioria segue vivendo como se nunca tivesse parado para se escutar. Mas você parou. Você teve a coragem de sentar consigo mesmo e perguntar: o que é que eu realmente quero? E a resposta veio. Não gritada, mas sussurrada. E sussurros só são ouvidos no silêncio. Agora, você consegue caminhar por lugares que antes te desestabilizavam. Consegue conversar com pessoas difíceis sem perder a calma. Consegue observar situações desconfortáveis sem precisar fugir ou explodir. Porque algo em você se firmou. Algo que não depende mais do ambiente, nem das outras pessoas, nem das circunstâncias. Algo que nasceu quando você escolheu se recolher, se ouvir, se cuidar. Isso é força interior.
E a verdadeira força não faz barulho, não precisa de aplauso. Ela apenas existe ali, sustentando cada passo que você dá com mais leveza, mais consciência, mais maturidade. E mesmo nos dias em que o mundo parecer te puxar de volta para o caos, você saberá o caminho, porque já visitou esse lugar de paz. Já reconhece os sinais que te afastam de si. E já aprendeu que, às vezes, a melhor saída não é fugir, é calar, respirar e voltar. Voltar para o seu centro, voltar para o seu silêncio, voltar para a sua verdade. O estoico não vive tentando controlar o mundo, ele controla a si mesmo. E ao fazer isso, ele muda o jeito como o mundo o afeta. E você agora faz parte dessa filosofia viva, não de palavras decoradas, mas de experiências sentidas na pele, no coração, no espírito. Ao longo dessa jornada, muita coisa caiu. Máscaras, desculpas, ruídos. E tudo bem, era para cair mesmo, porque não tinha mais espaço para fingimento onde a autenticidade estava nascendo. Agora você fala menos, mas sente mais. Mostra menos, mas vive mais. Corre menos, mas avança com mais precisão. Você virou seu próprio ponto de apoio, seu próprio abrigo, seu próprio guia. E isso é um tipo de riqueza que não se mede em números, mas em paz de espírito. Uma paz que você construiu devagar, em silêncio, com presença. E essa paz começa a tocar quem está à sua volta. Pessoas começam a se aproximar de outro jeito, começam a baixar o tom, a prestar mais atenção, a se sentir mais à vontade perto de você. Não porque você faz esforço para ser agradável, mas porque sua serenidade convida ao descanso. E o mundo está cansado. Cansado de pressa, de excesso, de fala vazia. Gente que carrega silêncio no olhar, que escuta com o corpo inteiro, que fala pouco e age com intenção, vira um refúgio, um ponto fora do caos. E você agora é esse ponto. O silêncio te mudou. A solitude te fortaleceu. E juntos, eles te tornaram alguém que não precisa ser o centro das atenções para ser forte. Alguém que não busca reconhecimento, mas vive, com propósito. Alguém que não evita a dor, mas aprende com ela. Você atravessou um caminho que poucos têm coragem de trilhar, o caminho do recolhimento. E lá dentro, onde ninguém vê, você descobriu tudo o que precisava. Descobriu que não é no grito que a gente se afirma, mas no silêncio que a gente se encontra. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento tocou algo aí dentro, então aproveita essa energia e mergulha mais fundo. Aqui no canal Estoicismo Racional tem uma playlist inteira chamada Viver Sozinho, só com conteúdos que te ajudam a transformar a solitude em força e o silêncio em sabedoria. Vai lá, escolhe o próximo vídeo e continua essa jornada de dentro para fora. Porque viver sozinho não é estar só, é estar completo.